Boa noite, boa noite, boa noite. O pessoal que for acompanhar pela internet é o canal Transmutação. Renato tem aqui, tem lá embaixo no painel. Aí só olhar o QR Code ou o nome lá pelo YouTube que já ingressa no canal. E hoje é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. É isso? Item 14. Eu fico refletindo sobre essa questão da caridade. Ele fala da esmola, do dinheiro. Aqui são mais reflexões, né, sobre o Evangelho, que aí vai fazendo, todo mundo vai fazendo, e aqui algumas de espelho. Eu fico muito reflexivo quando eu observo alguns grupos, por exemplo, que levam alimento para as pessoas. Eu sei que é importante, mas até uma época eu tinha um grupo mais organizado, que era uma vez por mês, no domingo, e já havia logo um monte de gente. Ele ficava lá na Praça da Polícia. Aí eles já tinham gente, banho, fazer unha, cortar cabelo, tudo, e aquelas filas e o lanche. E enquanto essas pessoas estavam na fila, eu ficava falando ali para o pessoal, né, enquanto estava na fila. Então, como eu vou falando assim, não era discurso preparado, então dava certo. Enquanto a fila aliviava, eu estava ali conversando por mais ou menos uma hora e tal. E com o tempo, assim, a ideia dos grupos de levar alimentação, né, foi aumentando. Agora há pouco eu vinha de bicicleta, eu ando, quando eu estou aqui em Fortaleza, eu ando quase todo dia em torno de 24, 25 quilômetros de bicicleta. Eu vou passando, centro, beira-mar e volto. E às vezes eu vejo que até passam vários grupos ao mesmo tempo no mesmo lugar. Há muitos anos eu conheci o pessoal da Casa da Sopa, que era um dos grupos pioneiros. Eles tinham reuniões com os grupos exatamente para não se chocar, né, ali na hora da entrega do alimento, para não haver desperdício ou coisa do tipo. Também a coisa se ampliou, tem muito espírita, tem evangélico, tem muita gente que o negócio cresceu, tá? E aí vem muitas reflexões, né? Uma coisa que eu percebi é que, apesar de eu estar lá focado, né, em levar uma palavra, mas uma palavra provocativa, né? Sempre a minha perspectiva é no sentido de fazer com que a pessoa de alguma forma se incomode, se enxergue, para que ela procure caminhar com as próprias pernas. Então eu vi que essa parte, e vejo, observo, ela é muitas vezes colocada em último plano. Então fica aqui aquela questão para mim, né? Poxa, será que se eu só levo o alimento físico e não tem essa provocação para a pessoa andar com as próprias pernas, não tem nenhuma palavra para que a pessoa, né, a questão da edificação, a mera entrega constante, rotineira, sabe, eu acho que era para as duas coisas andarem juntas. E talvez eu penso que essa questão de ter algum tipo de palavra que leve a uma transformação, talvez fosse tão importante quanto, se não for até mais importante. Mas é muito raro a gente encontrar isso. Então eu acho que é um grande papel a pessoa, de alguma forma, conseguir retomar o caminho da vida dela, seja aquele que está no alcoolismo, na drogadição, numa família disfuncional, né? A pessoa que está com problemas emocionais, problemas de relacionamento, para ver se a pessoa, né, pega, né, aquela história, como que o carro que a bateria não está muito boa, pega no empurrão. A grande perspectiva dessa questão da caridade, se ela não leva a pessoa a procurar um rumo, se aqui
E, de novo, a gente não está falando, é só pessoa de rua, aí eu estou colocando um caso. É como se você vem para o centro espírita e você vem papar passe. Você vai precisar chamar papa passe. Não, eu vou lá no centro, eu pego um passe e ali é uma limpeza e eu fico bem. É como você vai na igreja católica, você se confessa e pronto, o padre te dá aquelas preces para você fazer e pronto. Com base nessa mesma linha de raciocínio, será que vai resolver? Porque se eu trabalho com espíritos, né, uma ideia de que os espíritos encarnados, a alma e os desencarnados, se tem uma questão de sintonia, se ele se aproxima pela sintonia, se você mantém a sintonia, não adianta nada. É como você está bebendo cachaça ali do outro lado e usando droga bem ali, quando você entrou aqui não está usando, saiu, você usa de novo. Então, essa é uma reflexão que eu costumo fazer, mas tanto que tem casa que também não existe nenhuma, um breve comentário, é como se o evangelho ele fosse assim a cerejinha do bolo, a pessoa faz bem ligeirinho, bababá, começa aqui, o que voga é ir lá para a mediúnica, é o fenômeno, é materialização, é passe, é aquela questão das energias, os fluidos, as luzes. Sim, meu filho, essa pessoa sai daqui, ela vai fazer a mesma coisa. E ela vai fazendo a mesma coisa, ela vai atrair a mesma coisa. Ou, dando continuidade, ela vai atrair coisas piores. Então, o instrumental ele tem que ser apresentado. Então, o exemplo arrasta. Ele diz, eu tenho que ser caridoso, por exemplo, se eu faço, se eu sou equilibrado, se eu tento cuidar de tudo que Deus me confiou, porque ali eu já estou sendo um exemplo que mesmo que eu não queira, arrasta. Às vezes é muito comum a gente falar assim, eu não quero ser exemplo, né? Eu quero ser... Mas nós não, nem que nós não queiramos, nós somos. Nós somos. De toda forma, nós somos usados em comparações. Ou para coisas que as pessoas julgam boas, ou para coisas que as pessoas julgam ruins. Se você for o primo rico, todo mundo fala, mas tu não é o fulano, não é assim não? E se você for o primo pobre, o cachaceiro, também não vai dizer, tu não vai ser o fulano. Não é assim não? Então não tem, como é que a gente anda assim? Então a primeira prática é a prática, como é que você se porta. Não que você seja santo, mas aqui o ânimo, o interesse sincero, que a doutora falou há pouco sobre cantar, né? A vontade sincera de tentar fazer o melhor possível. Isso faz diferença. Essa provocação, quando há abertura, ela é relevante, é uma palavra de orientação. Mas também tem que tomar cuidado com uma coisa chamada codependência, que é eu começar a ser legalista, querer dizer que eu tenho a verdade, que só dá certo se for do meu jeito. Porque quando eu começo a fazer isso também, às vezes eu me machuco, porque eu fico com raiva e fico desejando o mal. Eu digo, eu não quero nada, vai dar errado. E aí, como dizia o Krishnamurti, né, não tem quem escravize que não fique escravo também, porque você tem que estar pastorando. Entendeu? Então, quem ama, liberta. Então, se eu faço uma mensagem de caridade para com alguém, dou uma sugestão como prova de amor, eu liberto. Eu digo, mas a pessoa faz o que ela quiser. Que é uma coisa importante dos anônimos, né? Que eles falam um lema, chama viva e deixe viver. Eu digo isso muito pro meu filho. Eu digo, olha filho, e a questão do exemplo. Ele sempre fala, porque eu tenho a rotina de ler 2 horas no mínimo todo dia, então eu vou fazendo essas 2 horas como dá certo, eu vou cronometrando. Então é muito comum, e a vida inteira dele até então ele veio lendo.
Então, assim, eu não pode dizer que ele não viu. Ele viu. Então, a primeira forma de arrastar de alguma forma, educar ele, é eu fazer. Eu vinha de uma experiência, por exemplo, com álcool bem severa até ele nascer. Quer dizer, hoje ele não vê. Ele não conheceu. E chegou a perguntar, porque os pais, os amigos, todos bebiam. E eu converso, eu canto, danço, mas só por hoje, há uns 7 anos eu vou mais, não bebo. No giro de bebida alcoólica. Então quer dizer, se ele for, é por ele. E eu digo outra coisa, filho, muitas vezes ele quer engrossar, e eu castigo, e tudo eu digo, olha, presta atenção, eu só vou poder te dar alguma orientação até certo momento da sua vida. A sua vida é a sua vida e a minha vida é a minha vida. Eu sou seu pai, você é meu filho, não tem quem tire isso. Agora, ser pai, filho, amigo, companheiro, isso aí eu não consigo fazer essa gestão. Então, já passar a palavra. Eu te digo, eu vou te dizendo e pense, faça certo que dá certo, faça errado que dá errado. Eu estou te dizendo, você está vendo como é que eu faço. Eu acordo cedo, eu durmo um pouco depois do almoço, eu não costumo perder compromisso, seja pago ou gratuito. Eu procuro ler, eu procuro estudar todo dia, eu procuro cuidar do meu corpo todo dia, eu procuro pensar na minha alimentação todo dia, eu procuro falar melhor. É isso. Agora, de novo, você faça como você quiser. Até determinado momento na sua vida, eu vou dizendo, certas coisas eu posso te orientar, mas eu não tenho a pretensão de achar que eu vou conseguir te controlar em absoluto. Eu não vou, e em determinado momento da tua vida, eu não vou poder te controlar de jeito nenhum, como a gente chama, quando engrossar o pescoço, eu não vou, eu vou dizendo, eu vou regrando e dizer, olha, bicho, aí é contigo. Mas agora é assim, ó, quem pariu o Mateus, balance. Eu digo sempre, ele diz assim, pai, pai tal assim, né? O que você tem? E se eu fosse herdar as suas coisas? Eu disse, olha, eu penso assim, que uma pessoa para ser herdeira, ela tem que merecer. O que é merecer? É a pessoa não conseguir lutar de uma forma que ela não precise da herança. Esse merece. Então, a grande coisa é, estude, trabalhe, empreenda, faça a sua vida. Não precisando de nada que eu, sua mãe, ou seu avô, não importa. Construa a sua vida. Se a herança vier, que ela não seja necessária para você. Aí você vai merecer sua herança. Então, construa. Então, muitas vezes eu digo, eu comprei agora um patinete, aquele elétrico. Ele é nosso, né? Não, é meu. Ele é meu. Agora você pode andar, levo você, a gente pode ir partilhando, ele é meu. Olha, pai, eu não gosto desse apartamento, que eu quero ir para outro apartamento. Eu quero é que você não goste mesmo. Para que você consiga trabalhar e lutar e conquistar o melhor. Quando for o melhor, você me chama para ir passear lá. Porque exatamente para você gostar demais desse aqui, não, porque esse aqui quem tem que gostar sou eu, porque ele é meu. Aí você vai lutar e conquistar o seu do jeito que você quiser. Aí você vai ver se é fácil ou difícil, eu não sei. Pode ser mais fácil, pode ser mais difícil. Mas é importante que você queira o seu. Para que você vá atrás dele. Mas de novo, eu não posso fazer nada. Eu evito dizer o que você vai ser quando crescer. Eu evito querer que ele seja A ou B. Eu digo, Deus, dirige, toma conta. Mas eu sempre vou me dizendo, eu tenho que dizer isso é para mim mesmo, porque senão eu fico nessa, eu quero que você viva a minha vida. E eu não posso dizer que eu sou esse estouro de sucesso. Em qualquer coisa, se você começar a fazer comparativo, sempre tem alguém que ganhou a mais. Então, né? Então, quem sabe ele não vai por outro caminho e dar certo. Então, não sei. Eu digo, siga sua trajetória. Agora, eu compreendo que existe no universo uma coisa chamada mérito.
Cada um tem a oportunidade de conquistar o seu próprio espaço. E para isso a gente precisa se motivar. É isso que, começando, voltando para a história da caridade, da pessoa da rua que vem para o centro, que não quer levar a pessoa a pensar e agir por si. Você tem que construir a sua solidez. Você tem que construir o seu espaço de equilíbrio mental, espiritual. Você tem que construir. Você não pode ser dependente da minha palavra, de um passe, de um tratamento de um dirigente, de um pastor. Não. Você só pode ser dependente, única e exclusivamente, da misericórdia de Deus. O resto Deus deu a livre-arbítrio e condições para você andar com as suas próprias pernas. E não é para ser isolado dos outros. É para conviver e viver bem com os outros. Porque quando a gente se ama, a gente quer viver com os outros. E quer viver bem, mas vive libertando. Eu não posso dizer, né, quantas coisas a gente tenta que não dão certo. E a grande questão que a minha doutora deu aula hoje aqui: continue tentando da melhor forma possível. Não deu certo uma coisa, tente outra. Se chegou um determinado patamar, você se acostumou e gostou e está lá, continue. Se você não gostou, procure outra coisa. Se capacite para outra coisa, avance. Não quer dizer que o que tem menos está errado e que você está certo, mas você tem que fazer isso. É o que eu a palavra que me toca ultimamente é isso. Eu peço que Deus dirija os meus passos, tome conta da minha vida, no que eu não posso. Muitas coisas eu não entendo, mas eu sei que eu preciso muito de estar motivado. Só quem pode achar ânimo para você é você, concorda? Você não, rapaz, você desanimar. Pronto. Aí é o papel de eu estar aqui hoje. É para vocês e para mim. É para vocês e para mim. Vamos lá, vai ser legal. Como é que nós vamos fazer? O que hoje eu levantei, Senhor, né? Que seja, eu vou enfrentar, eu tenho que estar bem. Eu não queria fazer exercício hoje. Normalmente eu não quero, mas eu digo, não, eu tenho que fazer isso. É necessário, vai lá. Eu queria, quando eu dobrei ali na Ponte Cieira, quando eu olho para a esquerda e vejo aquele rodízio, eu tremo na base, porque eu sou desesperado por pizza. Mas eu já no carro, eu tenho aquelas sementes, eu faço assim aqui misturado. Ai, tem aqui, não, comi, bebi água. Pronto. Passou. Tudo me é lícito, mas dizia Paulo, mas nem tudo me convém. Eu estava com dinheiro hoje para ir lá, mas não vou. Já está com alguns meses que eu digo que eu tenho vontade de ir e não vou. Eu tenho que achar meu ânimo em outra coisa que não seja comida. Eu tenho que comer porque é um alimento, não é monetizar a comida. Eu tenho que achar esse ânimo em prazer sexual, por exemplo, mas que não seja distorcido. Que não seja o sexo como uma fuga. Aí, tá vendo? Aí tá o dilema. Fazer sexo é bom. Mas se você distorcer, você vai criar uma adicção. E vai machucar você e muitas outras pessoas. E se você fizer da forma certa, vai dar certo. Se você comer da forma certa, vai dar certo. Se você fizer exercício também demais, quanta gente eu vejo fazendo certo exercício sozinho, já machucando o joelho, operando o braço. Quanto tempo eu faço, nunca passei por isso. Então, tudo que você se excede, tá errado. Lá nos Neuróticos Anônimos, o Gruber fala, do lado da euforia vem a depressão. É certo, eu não quero, antigamente eu queria citar eufórico, sabe? É mesmo, depois que sai fica aquele vazio. Raul Seixas falou, o Renato Russo, o Fred Mercury. Você não sabe o que é você estar no palco e as coisas que você pensou em falar, e o povo falar, e o povo querer te ver, e te rasgar, e te beijar. E quando você sai dali, você tem que ficar sozinho dentro do seu quarto. Você não sabe o que é a dor disso. Quer dizer, é um extravasar, depois fica um buraco.
Renato Russo falava isso muitas vezes, poxa, eu chego, eu não tenho família, assim, né, era ele, a mãe dele, aí o Dado Vila Lobo saía com a mulher dele, o outro, o Marcelo Bonfá com a família dele, e ele saía, que era o cara da frente, quando ia pra dentro, ia pra dentro do quarto, ficar sozinho no hotel, aí ia beber, usar droga e fazer o que ele quisesse, do jeito que desse certo. E não deu certo no final. O Raul Seixas, do mesmo jeito, você não sabe o que é você chegar, que era nada, e ter 5 mil alto-falantes repetindo uma coisa que um dia estava só na tua cabeça, e o povo desesperado por ti, e depois você ir para casa e você tá só. Do lado da euforia vem a depressão. O cara vai fugir. Essa paz, tem calma. Fantástico. Nando Reis passou com isso com a Cássia Eller, e ela morreu. E ele, a mulher dele chegou, pode botar no YouTube que ele diz. A mulher, bicho, olha, eu não tenho nada a ver, eu te conheci, tu já usava, fazia o que tu queria, bicho. Agora tu ir deixar a nossa filha na escola desse jeito aí, velho, eu acho que não convém. Aí ele disse que encafifou, conheceu o Anônimos e pronto. Aí o Nando Reis vem pra cá, toca, bebe água, tipo, lá em São Paulo, não bebe, não usa nada. E era o doidão do Titãs. Pode olhar o show dele, se ele tranquilo, de cara, de boa, vai o Nando Reis 20 anos atrás, malucão. Ele viu, isso é maluquice, bicho. Ele disse, não, o pessoal vem pra cá, passa a noite toda bebendo água, eles ficam aí, pode usar o que quiser, eu que não vou. Um dia foi um show interessante, o Zé Ramalho, o show era ele, Zé Ramalho, Nando Reis, Gilberto Gil, todos 3 ex-usuários, todos 3 de cara, de boa. Tranquilo. Descobriram, né? Que não precisava do subterfúgio, da distorção. Não precisa fugir da vida. Se quer fugir da vida, por que você tem medo da morte? Morra. Só que não é assim como a gente quer. Não é. Porque o espírito é imortal. Não vai fugir da dor. Você tem que enfrentar, no sentido de ver e compreender os problemas que tem. Tá ajudando? Tá claro? O raciocínio. Então tá vendo, ó, esse tipo de caridade, como é que eu vou dar essa caridade para alguém se eu não faço? Várias vezes eu sou grosseiro demais com meu filho. E eu não gosto de ser grosseiro com você. Hoje eu li quase que eu ia sair, foi beleza. Aí eu disse, oh meu Deus, eu disse, Senhor, eu não consegui, eu chego logo atropelando, Senhor, eu não consegui, me ajuda, porque eu não consigo só, porque eu atropelo logo, às vezes. Só que hoje eu vejo que eu preciso de um controle. Ele precisa de ajuste, mas não precisa, como dizia o Emmanuel, o sim e o não existe. O sim não precisa ser um mel e o não precisa ser um fel, mas tem que ser dito. E eu vou logo no fel. Aí hoje eu disse, cara, como é isso? Faça certo que dá certo. Você quer tratar, me trate bem, que você vai ser bem tratado. Agora, se você for fazer, não for para, não, eu estou bem, então pronto, vamos ficar bem. Foi bom, só por hoje eu não entrei no descontrole emocional. Então vamos lá, vamos caminhando, não, pai, beleza, vamos nessa. Então quer dizer, eu tenho que ir trabalhando, porque o que eu vou passando? E sempre dizendo para mim, inclusive, que se ele partir, um dia eu disse isso para que eu acho que tem até evangelhos meus que eu falo isso 10 anos antes de ter pai. Eu dizia que Deus cria a gente pela gente, Ele confia as pessoas a nós, mas Ele quer que cada pessoa tenha a sua própria vida e viva bem. Com o pai ou sem pai, com o marido ou sem marido, com mulher ou sem mulher, com filho ou sem filho. E eu dizia isso, a minha irmã dizia assim, você não deve dizer isso, que para ele, que eu disse, não, eu não estou dizendo que ele vai deixar de ser meu filho. Eu quero dizer o seguinte, que eu tenho que me dizer todo dia que ele estando comigo, estando bem ou não estando bem, ele ficando vivo ou não estando encarnado, eu sei que Deus quer que eu procure fazer o possível para estar bem. Não é fácil. Essa questão que a gente está colocando, o que você traz para a particularidade? Então essa é porque aqui é tentando fazer uma espécie de terapia de espelho. Não é para falar da minha vida, é para ver se você enxerga a sua. Essa é a terapia do espelho.
Porque toda vida tem altos e baixos, a gente tem descontroles emocionais, adicções, a gente às vezes enfada da vida, quer fugir pela comida, pelo sexo, pela bebida, pela droga, por não sei o quê, e entra em situações tóxicas e quando vê a vida está desgovernada. E a ideia que eu acho que tem para a vida é que a gente tem que alinhar o corpo e a mente para que a vida seja legal. Você quer fazer amor? Faça, mas faça amor mesmo, faça coisa legal. Quer comer? Coma coisa legal. Quer se relacionar? Tenha relacionamentos bons. É um livro que eu até passei para vocês, que é Adictos a Romance, né? Ou Adictos ao Amor, que até passei que ela passou, né, o livro. E até eu fiquei de passar, esqueci o outro, Mulheres que Amam Demais. Que até tem um MADA, né? Mulheres que Amam Demais Anônimos. Você vai começar a ver, o livro ele falava uma coisa importante, que a pessoa fica escrava da rejeição. A gente falou disso no evangelho passado. E nem percebe. Porque teve várias disfuncionalidades na infância e tal, vai repetindo aquilo ali. Aí fica atrás só de coisa difícil. Até conquistar, depois perde a graça. Aí vira essa vida em que tudo é baldeado, principalmente a questão sexual e de relacionamento. E aí, quando ela fala lá, mas eu gosto é disso, que é uma coisa que faz mal a ela. Aí ela diz assim, olha, você gosta disso porque você está doente e você não percebe. Mas quando você ficar em recuperação, você vai deixar de gostar do que é ruim e vai aprender a gostar do que é bom. Então, no momento, como você está doente, você vai se afastar do que é ruim. Até o momento em que você, continuando a sua recuperação, você entenda o que te faz mal e não queira mais. Mas você precisa ver e entrar em recuperação. Não é normal, não é legal, por mais que seja comum as pessoas falarem isso. Ah, é porque eu gosto da pessoa, o problema. Talvez o problema seja você. Ah, quando a pessoa é legal comigo, não sei o que, aí eu estrago tudo. O problema é você. Vá lá, leia lá, Mulheres que Amam Demais, que eu acho que serve para os homens também. Vá lá, dê uma olhada no Adictos a Romance. Essa adicção, né, escravidão, a rejeição. A partir desse momento, você começa a se ver, melhora. É o caso que eu tenho acompanhado, né? Eu vou enxergando, eu tenho melhorado um pouco o cuidado emocional, o cuidado físico, o cuidado com a minha alimentação, mas de novo, há recaídas, porque eu ainda não sou curado, nem acredito nisso. É uma recuperação a cada 24 horas. Preciso me alinhar todo dia, preciso todo dia olhar para mim, estar com a mente sã, aprender coisas novas, cuidar do meu corpo, cuidar da minha mente, cuidar dos meus relacionamentos. Você está fazendo isso com a sua vida? Para que a sua vida seja uma vida gostosa de se viver, para que essa casa que você mora, que é o seu corpo, onde você tem essas pessoas, que elas sejam um lar. E se não é, se está toda bagunçada na sua casa, já começou a ajeitar, começa varrendo, onde é que você vai começar a limpar? Começar limpando o banheiro. Que às vezes é isso, né? A vida da gente é como dizer, viver e sobreviver são coisas diferentes. E ter uma casa e ter um lar também são coisas muito diferentes. E quem é dona de casa, principalmente, ou que era cuidado assim, já sabe. Uma primeira coisa para a casa começar a dar certo é ajeitar a casa. Tirar as goteiras, ajeitar o telhado, varrer a casa, lavar os pratos, deixar tudo bonitinho. Aquela coisa que quando a gente faz, termina e diz assim, ô gostoso deitar na minha caminha, sabe, os paninhos bem cheirosinho, bem limpinho. Tá entendendo? É isso, essa é a minha casa. Sabe, que as pessoas têm o prazer de ir, que você, quando você cozinha, porque você, sabe, sente aquela sensação. É isso, você transformar a sua casa num lar. Você está transformando a sua vida em uma vida ou você está deixando apenas que ela seja uma sobrevivência? E se ela está nessa fase bagunçada de uma forma que você está só sobrevivendo ao invés de estar vivendo, você foge mais da vida por droga, sexo distorcido, comida e tudo, festa, Instagram, tudo, trabalho, exercício, você foge por tudo isso.
Ou você gosta da sua vida, agradece a Deus todo dia, a misericórdia dele, a bondade dele, a sabedoria dele, e você começa a ajeitar o que você tem. Tá? Como é que eu vou falar de caridade se a gente não faz isso com a gente? Como é que a gente é capaz de fazer isso com os outros? É um contexto, é uma parte, né? Como você trata as pessoas, como você se relaciona com tudo, com todos. É essa a reflexão. Às vezes, um dia uma pessoa vai falar, e às vezes acho que tem gente que pensa, né, que eu estou falando como se eu fosse um curado, né? Como eu disse, não, eu sou uma pessoa em recuperação. Como se eu soubesse todas as coisas. Que ele lê, que ele fala, não. Principalmente nos últimos dias, muitas vezes minha meditação, eu digo assim, Senhor, eu não compreendo, não é falsa humildade, é humildade no sentido de botar o humus de terra, de botar o pé no chão. Se eu não entendo, eu não sei, né? Muitas vezes eu estou em caminhos que eu não sei por que eu estou ali, mas humildemente eu tenho que entender que é desígnio de Deus. Eu digo, Senhor, guia a minha vida. Senhor, assume, né? Dirige os meus passos, porque eu não entendo. Quando eu não entendo, eu tenho que dizer. A gente estava falando um dia sobre suicídio, né? Tem coisa que a gente não entende. E por que eu vou ficar querendo entender demais se eu não entendo? Por que eu não posso botar meu pezinho no chão e dizer assim, Senhor, eu não entendo? Só isso. Mas que seja feita a vossa vontade, não a minha, que está sendo feita. Eu não entendo. Eu não tenho a capacidade, na verdade, de entender tudo. Não tenho. É o que eu digo. Quando eu digo que eu penso que eu tenho que viver com ou sem o meu filho, mas não quer dizer que eu vá entender. Mas é diferente a postura de eu entregar nas mãos de Deus e dizer, Senhor, eu não entendo. Mas eu me submeto à sua vontade. Eu não tenho a pretensão de entender tudo no mundo mais. Eu muitas vezes só digo isso, Senhor, eu não sei o que é que eu faço. Isso aqui apareceu para mim, eu vou. Mas eu entrego cada vez mais, entrego minha vida e minhas vontades nas mãos de Deus. Senhor, guia minha vida. Em muitas coisas que eu não entendo, Às vezes você faz o melhor trabalho, entra com a mesma pessoa no lugar, o cara faz um péssimo trabalho, despede você e o cara fica. Você diz, Senhor, eu não entendo. Nunca viram isso, não? Não entendo. Aquele outro vai promovido e você não. Se você fez tudo, mas porque aí, Senhor, assume, eu não entendo, tudo bem. Tudo bem, eu não entendo, Senhor, tudo bem, mas eu não entendo. Você, como eu disse, se relaciona com a pessoa, você faz tudo o que é o correto, mas a pessoa às vezes é adoecida, narcisista, e tem vários outros problemas, e não dá certo. Aí você diz assim, poxa, Senhor, se eu faço, me mostra o que é que eu tenho que melhorar. E se eu fiz tudo o que eu posso, e não deu certo, tudo bem, eu não entendo, mas tá, que seja feita a vossa vontade. Você bota um negócio e não dá certo, ou não é por aí? Se mira, né? Se mira, que é se mira, né? É, se mira. Amanda e Denis. Só esse, eu vou passar para aí que eu tinha prometido. Só colocando essa questão, sabe? Antigamente, e às vezes eu vejo aqui no meio espírita, porque tem a leitura do plano espiritual, a pessoa achar que da onde que sabe de tudo, que entende tudo. Não é verdade. Isso vai levar para um buraco sem fundo. Não é verdade. E se você for ver a literatura espírita, ela fala isso. Muitas coisas que nós não temos a capacidade de compreender. Muitas passagens sobre isso. Pronto. E tudo bem. Sabe dizer, Senhor, eu não sou Deus. Certas coisas eu não entendo. Não é uma caridade? Porque ao invés de você estar gastando energia com aquilo, você vai gastar sua energia com uma coisa útil. Mas é impressionante quando a gente quer entender tudo, como diz o Jaiminho, né? Nos mínimos detalhes. Aí cria uma obsessão.
A obsessão, você só pensa naquilo, só que é para te levar para o buraco. E pronto. Para mim é libertador. Dizer, olha, eu não sou Deus. E Senhor, o que eu tiver de fazer, me diz e me dá força que eu quero fazer todo dia. E o que eu não entendo, Senhor, eu não entendo, só te digo isso, eu não entendo. O Senhor não quero que o Senhor me explique. Se o Senhor quiser que eu entenda, me mostre. Se não, eu só quero dizer ao Senhor, isso aqui eu não entendo. E enfim, eu vou ter que... quando eu digo assim, eu não entendo, é porque eu vejo que eu não tenho mais o que fazer. Então, Senhor, assume. Eu não tenho o que fazer. Toma conta da minha vida. Ponto. Quem não já entrou praticamente em depressão ou ficou triste porque queria entender tudo, até os mínimos detalhes? Quem já passou por isso? Nunca passaram? Não, a gente fica obcecado. É falta de humildade. Senhor, quem manda na minha vida é o Senhor. Ninguém explica Deus. Eu sei que o Senhor é infinitamente bom, infinitamente justo, infinitamente sábio. O Senhor é único. O Senhor me criou, me sustenta e me transforma. Então, Senhor, toda vez que tiver algo para eu fazer, me mostra. E eu me comprometo a fazer o melhor possível. E quando, Senhor, eu sentir que eu não posso, eu vou te dizer, bate papo com Deus, eu não entendo e pronto. E vamos gastar energia com uma coisa que serve. Quanta gente está na rua, você vai perguntar, que começou a droga, que não deixa a droga, porque quis entender certas coisas, a profundidade, e não virou a página, disco arranhado, não é assim, né? Por que meu pai me assediou? Sim, é duro, é triste, mas você vai ter que virar essa página. Não, eu quero entender assim, né? Mas você pega aquele Bert Hellinger da constelação, né? Que ele fala, ele diz assim: foi assim porque tinha que ser assim, e vamos para frente. E pronto. Parece uma besteira, mas se a gente fizesse isso na vida da gente, a gente andava mais, não andava não. Um bocado de coisa, a gente diz assim, foi assim porque tem que ser assim, acabou. Se não fosse assim, se Deus não quisesse que fosse assim por algum motivo, que não necessariamente eu preciso ou tenho a capacidade de entender agora, não tinha sido, ponto. Vamos para frente. A gente tem que pontuar algumas coisas e virar a página. E muitas vezes, essa chave de dizer foi assim porque tinha que ser assim, e que eu não sei, mas Deus sabe. Gente, isso é libertador. E se você pratica uma caridade dessa com você, e você torna esse exemplo para a sua família, e você vai se tornando essa pessoa que é um elo, uma ponte de coisas boas na sua casa, onde você reina, no seu trabalho e tudo. Poxa, gente, é bom demais. Mas a gente cria, chega nos cantos que tem problema. A professora Luciana Galvão, lá da Nova Acrópole, ela falava assim, pô, quando a pessoa, né, você já viu quando você vai para um canto que você, né, que só tem gente chata, não sei o que, é porque você passou num concurso, você tirou o primeiro lugar. Porque os afins se procuram, a natureza puxa para lá. Ah, então não gosto, todo canto que eu vou é gente invejoso, falador, não sei o que. Você tirou o primeiro lugar. Se você não gosta, mude. Não veja no outro. Seja você a mudança que você quer ver no mundo. É por aí. O caso que eu falei das pessoas que têm, quando eu estava lendo sobre morte, né? Morte física. Pessoas que estão em situação total dificuldade de mobilidade, dificuldade mental, senilidade, né? Pessoas que estão com gente com deficiências profundas, seja idosos ou pessoas com deficiência, que às vezes a pessoa, eu vi num livro, colhia depoimentos que muita gente, sabe, na hora que estava cansada, lá no fundo ela abria para a pessoa que tinha vontade que aquela pessoa morresse, o trabalho reduzia, acabava. E a grande questão que eu achei interessante é isso: por que a gente julga se é certo ou se é errado uma coisa que vem? Por que a pessoa não vê? E de novo, se ela visse e dissesse, Senhor, é assim, eu estou pensando isso.
Eu não entendo por que é assim, mas na minha vida é desse jeito. E não acho que não precisa se bater, se culpar. É uma conversa sua com Deus. Não gosto. Quantos casais a coisa vai definhando, eles fazem tudo, menos ser um casal, um amigo. E a pessoa não disse, você disse assim, você parece que está entediada de mim, né? Ixi, incomoda demais. Mas às vezes é isso. Não era melhor ver o que é e tentar resolver em cima do que é? O que está acontecendo? Por que a gente não conversa mais? Por que a gente não faz mais amor? Por que né? Coisas assim. Por que não? Por que não é assado? Por que, né? Não, então peraí. Não é uma questão de você chegar lá e dizer, porque para Deus, o que eu não entendo, agora primeiro eu vou tentando trabalhar, conversar, me abrir. Não é fácil se abrir com as pessoas. Então, essa palestra. Você foi muito bom, Renato. Obrigada. Que seja para a honra e a glória do Senhor. Então, isso é a minha pergunta diária, né? Por exemplo, eu vi outro dia, eu estava na Bahia, e eu vi um filho de 40 e poucos anos brigando com o pai, porque ele disse, meu pai passa aqui, não passa aqui em casa, meu pai não sei o que aqui em casa. Quer dizer, ele é filho e pai, mas ele quer obrigar que o pai tenha amizade com ele, mas as coisas não são assim, cara. Quanta gente eu queria, quantos primos meus que eu queria que fossem primos amigos, e que um dia eu tive que sentar e dizer assim, Senhor, eu não entendo, mas nós não somos primos amigos. Nós não somos primos amigos. Eu vou fazer o quê? Eu tive que dar essa abertura para mim mesmo. Quem não tem alguém que queria ser mais amigo do que é? E eu tive que dizer, eu não entendo. Você não tem não, gente, assim? Eu tenho gente que eu queria ser amigo. Às vezes a sua própria casa mesmo, eu queria sentar com a minha mãe, conversar horas, e não é assim. Então eu tento ser um pouco mais afável, estar um pouco mais presente. Mas eu não consigo, eu não posso impor que a gente consiga ter um papo agradável. Não é assim. Você já esteve bem com a sua esposa, muito bem, e às vezes do nada arruína. E assim, às vezes você nem fez, mas sabe, é o contexto. E eu tenho que, nesses momentos, dizer assim, Senhor, eu não entendo, mas bola para frente, me ajuda. No que eu não entendo, me ajuda. Não ajudaria, né? A gente faz isso. Nem entrega para Deus, nem assume que não entende. A gente nem pensa nisso, deixa a vida levar e vai ficando pior. Porque quando eu digo eu não entendo, eu estou dizendo, Deus, o que eu puder fazer, me ajuda. Agora, o que eu não posso, eu não entendo. Eu digo porque há pouco tempo, nas minhas meditações, eu percebi quantas pessoas que eu queria que fossem amigas. Quantas coisas você vai para um canto que você diz assim, cara, eu queria que aquela pessoa, sabe, você vê aquela pessoa que você quer fazer amor, que você quer conversar, que você vai passear, mas rola assim algumas vezes, mas não é toda vez. E às vezes a gente quer que sempre seja assim, concorda? Aí fica frustrado e, cara, a frustração é uma revolta, é como se a gente quisesse dizer para a vida que a gente fosse Deus. Não é para ser desse jeito, era para ser diferente. E se eu disser, não, Senhor, enfim, eu queria que fosse do jeito, mas não é como eu quero, as coisas são do seu jeito. O que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu entenda? Nem sempre é legal, e aí? Reconhecer. Está entendendo? Mas assim, você para ou você vai para o celular? Você para ou toma um remédio e vai dormir? Você para e leva aquilo a sério, olha e diz, Senhor, não está assim, eu queria, mas assim, eu não entendo. Principalmente pai e filho, pais, filhos, se perde o relacionamento, a gente tem aquela vontade, sabe, de ser legal. Tem gente que bate boca com o pai e mãe porque o pai não abraça, vocês não sabem. Forma uma família, né, com um cônjuge, que você em outra existência tinha aquela coisa, né? Pode acontecer de você vir na família afim, pode ser que não, você venha para aquela família para tentar exatamente... Eu tenho muito medo de raciocínios coletivos.
Eu penso muito Não, mas no você parte vai muito justificar. individual. Você vai justificar, você vai explicar Tá assistindo os por Flintstones? que alguns pais, algumas mães, têm verdadeira aversão ao filho, às vezes ao marido. Assim, eu digo assim, a aversão diz assim, um momento é amor, né? Mas quando vai para a vida real, no dia a dia, e começa a cair as máscaras, e começa a ver como é que a pessoa realmente é, então começa a vir aqueles... Tá entendendo? Assim, essa complexidade da existência é que é difícil a gente conseguir entender. Porque a gente... Por isso que eu não vou atrás disso mais. Eu vou atrás o que é meu papel. Sempre assim, o que é que eu posso fazer? Uma das coisas que eu posso fazer é isso. Certas coisas não dá. Como é o nome disso? Chama-se ignorância seletiva. Tem certas coisas que não são inúteis para mim, então eu não quero saber. Mas se a gente não tem essa perspectiva, a gente não vai conseguir, pelo menos, ter um fio da meada para a gente poder entender. O que eu venho aplicando na minha vida? Justamente nesse conflito, assim, eu sempre paro, eu quero ter paz, eu quero ter razão. Porque eu prefiro ter minha paz. Agora sim, ela usa uma palavra assim, eu não sou obrigado a amar. Para mim, não é a palavra obrigação, né? Eu tenho que compreender o amor. Quando eu digo assim, Que é o maior ensinamento de Jesus. quando eu, por exemplo, com meu pai, com a mãe, com a pessoa que eu acho que eu deveria, como eu disse, eu mantenho a porta aberta. Não é como eu quero, mas assim, eu crio um ambiente propício para que o amor aconteça. Porque às vezes se eu disser assim, eu não sou obrigado, ou então se eu disser assim, eu fiz isso aqui, tá tudo bem, é como se eu estivesse fugindo também. É a mesma coisa de beber, essa aqui eu vou tomar uma. Não, aquilo ali é importante para mim, apenas eu botei aqui, o nome dessa gaveta aqui chama-se amor ou amizade de pai e filho, que por exemplo pode ser que eu não tenha, mas não quer dizer que uma hora eu não vou abrir essa gaveta, todo dia eu olho para ela. Eu só estou dizendo para mim que eu compreendo que no momento eu ainda não consigo. No momento eu estou trabalhando devagarinho com isso, mas eu ainda preciso de alguns elementos. Todo dia eu vou tentar abrir ela. Não é forçar, eu vou tentar abrir. Não é ignorar, eu vou sempre levar aquilo em consideração. Então eu só estou dizendo que às vezes a gente reconhecer o que nos faz falta e reconhecer, conversar com Deus, que a gente não entende, como eu falei, como dizia o Fernando Pessoa, quem dera ser eu, toda a gente, toda parte. Como eu disse, não sei se você é do meu tempo, né? Tinha um filme que chamava Os Flintstones, né? Pois é, não sei, acho que talvez ele seja, né, do meu top. Aí, nos Flintstones, era assim, ele chegava, aí o Dino, que era o cachorro, né? Um cachorro dinossauro, ficava louco, caía por cima dele, e ele tira a raiva do bicho. Mas a gente quer, a maioria das vezes, porque a gente não se ama adequadamente, a gente queria que todo mundo fosse assim com a gente. E se for, a gente é igual o Fred com o Dino, a gente não dá valor. Entendeu? Por isso que eu digo, é uma coisa muito de prestar atenção dentro da gente. O que eu falei para encerrar dado tempo, é quando eu falo, eu tenho muito receio comigo com raciocínios coletivos. É porque foi da outra vida? Meu irmão, eu digo assim, se eu não entendo, pronto, o que é que eu posso fazer? Porque isso para mim, na minha compreensão, é fuga também. Eu não quero saber se eu quiser se é ignorância seletiva. Se for para eu saber, me diga. Se for útil para a minha vida, o Senhor vai me mostrar. Se não for, o que eu tenho que fazer hoje? O que importa é o que eu tenho que fazer hoje. Hoje eu tenho que estar bem. Hoje eu tenho que ter motivação. E muitas coisas que eu quero fazer não vão ser como eu quero. E eu vou ter que entregar a Deus e dizer, Senhor, isso aqui eu não posso. Ponto. Mas essa questão assim, tipo assim, eu não sou obrigada a amar meus pais, né? Como eu falei aqui. Porque eu entendo que o amor, ele é uma via de mão dupla. Ele precisa ser regado, ele precisa crescer, ele precisa expandir. Pois é. E assim, se eu não sinto amor de lá, eu não sou obrigada. É muito massa que você está dizendo. Eu não sou obrigada a cultivar algo que não. Pois é, a questão é essa que me dói. Por quê? Porque tem muitos evangelhos que eu fiz há muito tempo que eu batia muito nessa tecla. Para mim é assim, ó. Tem um livro do Mário de Andrade que chama-se Amar, verbo intransitivo. Transitivo é aquele, né, que precisa de complemento. Intransitivo não precisa ser você ama. Eu não acho que não tem essa de reciprocidade. Aí a questão,
Como eu falo, eu chego, por exemplo, o meu tio que me criou, ele é todo caladão. Todo dia quando eu posso, eu vou para lá, eu tomo café, fico lá trabalhando, eu que puxo algum assunto. Eu não posso exigir nada de novo. Deixa eu ver, eu não posso exigir do outro. Eu posso fazer a minha parte, mas ele não é obrigado a me amar. Mas o meu trabalho é esse. É uma lei natural do pai e do filho. Não é que eu não gosto da palavra obrigação, mas a vida vai sempre trabalhar para que isso aconteça. E se eu logo abrir, é muito melhor. Eu tenho que estar aberto. Aí eu volto àquela fala. Às vezes o pai não teve o amor do pai dele. Então ele Pois é, mas é isso aqui. Eu falei outro dia, os pais estão aprendendo a ser pais. Mas a minha pergunta, de novo, tá vendo? Não, para assim, para poder entender porque que alguns pais. Mas você está entendendo que a provocação da vida, se eu botasse esse ponto, eu deixasse de querer entender profundamente meus pais e eu assumisse o meu lugar de filho, uma pessoa aberta para amar, acaba, para que eu quero saber disso? Entende? Por que eu tenho tanta necessidade de saber da conduta do meu pai, se eu posso ser um filho amoroso? Porque você só vai saber. Mas aí é que tá. Eu posso ser um filho amoroso, mas acontece que os meus pais não estão abertos para amor. Mas entenda, dizia Vitor Hugo, cuidado, como é que a pessoa não está? É o que ele diz. Por mais que alguém não te ame do modo que você quer que aquela pessoa te ame, não quer dizer que ela não te ame por tudo que ela pode. Talvez você esteja querendo um amor do seu modo. É o que eu disse. Era quando eu queria que eu chegasse lá no meu tio e ele conversasse abertamente comigo. Isso não existe. A forma dele de dar amor é outra. E o que cabe a mim é estar perto dele. E todo dia que eu posso, eu vou lá. Quando eu era pequeno, ele me beijava, me abraçava, e um momento isso se perdeu. E eu entendi, eu acho que talvez não vá mais acontecer. Ponto. Mas todo dia eu estou lá. Eu sei que ele gosta de mim, dia de domingo vou almoçar lá, todo dia eu tomo café lá. E vou lá, e fico lá. Hã? Sim, acho que sim. Acho que sim. É. Você já teve filho? Tem. Eu só consegui entender o que é o amor quando eu fui pai. Eu também. Porque assim, o amor do pai e filho. Você está muito melhor do que eu, vocês já entenderam. Entenda a vida. O amor do pai e filho, ele não Você está. eu não consigo entender você. Mas quando você é pai, pelo menos assim, despertou em mim, principalmente agora que eu perdi a minha mais velha. Então assim, esse amor parece que transcendeu. Você está melhor do que eu, é o que eu estou te dizendo. A vida. Eu já falei algumas vezes aqui, né, que eu não entendo que a vida eu vou concluir as coisas. Na hora que eu digo eu sei, eu morro. Por isso que eu dá de parabéns, eu não sei. Eu prefiro dizer que eu estou aprendendo o que é o amor. E realmente, eu não consigo fechar. Não, esse amor de pai para filho. Eu não consigo fechar. Ainda não consegue. Você não sabe amar seu filho. Quem? Você não ama seu filho. Eu estou aprendendo. Eu acho que a vida inteira, 9. É a vida inteira. Eu estou aprendendo a amar meu pai. Como eu disse, eu tenho aprendido a amar meu pai depois que ele, a fase da vida dele, que eu estou mais perto dele, é a fase dele agora da demência. Que ele não sabe de nada. Eu estou aprendendo. Agora eu estou aprendendo uma forma de amar e me relacionar com esse meu tio de uma forma tranquila. É o que eu digo, eu não aprendi não, estou aprendendo. Viver é estar aprendendo. É isso que eu estou te falando. Mas na minha compreensão é assim, eu não posso entregar para ti, eu não posso entregar para você. Se eu quero que você ame, primeiro eu te amo. O que você vai fazer, eu não sei. O que você vai fazer com isso? Sei. Eu posso dizer, eu te amo. Mesmo não compreendendo absolutamente, se eu tiver vontade de dizer, e as minhas atitudes vão falar muito mais que as minhas palavras. Mas de novo, tá vendo? Eu sou muito focado no que é que eu tenho que fazer. É sempre todo dia, Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça hoje? O que é que eu posso fazer? Não me importa o que você faz, não me importa o que meu pai faz, o que sua filha faz, o que meu filho faz, não me importa. O que é que o Senhor quer que eu faça? Porque o Senhor me deu domínio sobre a minha vida. Eu que tenho que me motivar. Eu é que tenho que amar. Eu é que tenho que tocar meus projetos. Eu é que tenho que saber lidar com o meu envelhecimento, com os relacionamentos que começam e com os relacionamentos que se acabam. E eu estou aprendendo com isso todo dia.
aprender. E isso não tem fim. Não tem fim. Não tem eu aprendi. Deus é o Deus que te desconforta. Ele vai desconfortar quando você disser que aprendeu. Sempre ele vai desconfortar. Porque a vida está aprendendo. Não tem reta. Já colocou aqui várias vezes. Não tem chegada. Só tem corrida. Na verdade, eu não aprendi. Brotou. Você foi sentindo o ponto. Esse sentimento. Aí você entende? Que a gente não tinha ideia. Quando você diz aprendi, você tem uma memória. Você não tem uma verdade. A verdade, ela é assim, ó, dinâmica. É isso que eu estou dizendo. Então, a vida, ela tem alguns nortes. Então, nascem os pais e filhos para desenvolvermos o amor com mais facilidade. Não é uma obrigação, é uma lei natural. A vida sempre vai levar para que aquilo fica puxando a gente, entende? Mas, de novo, eu não posso querer que o outro me ame como eu quero. E também não quer dizer que o outro não me ame com tudo que ele pode. É a questão. Ele não é de falar, eu vou para lá. Tomo café, fico lá. Sempre que eu posso, eu estou lá. Agora eu estou na fase de resolver os meus. Não, também, mas assim, entende? Tem gente que está nessa, mas assim, eu só estou demonstrando que eu estou tentando estar com a porta aberta, não querendo fazer as coisas para manipular, para que a pessoa me ame como eu quero, entende? Porque também eu tenho que tomar cuidado com isso. Eu posso estar usando a minha codependência para manipular, concorda? Não, eu vou fazer porque aí eu vou ser a boa ou o bom, aí ele vai me amar do jeito que eu quero. No meu caso, pessoal, o que Mas não acontece esse pensamento? Só estou dizendo, cuidado com o tipo, tá vendo? Eu tenho que estar toda hora prestando atenção na minha atitude, se eu não estou fazendo isso, para manipular ele para ser como eu quero. A questão de olhar para isso. Tá vendo? De novo, a grande finalidade é eu amar. Eu ir descobrindo o que é amar. Agora, como é que você vai fazer? Como eu disse, eu não sei o que eu digo para o meu filho, mas chega um momento que eu não posso decidir por você. Então, acho que é os últimos, né? Então, para a gente encerrar, só para, né, hoje a gente começou a trabalhar, eu não consigo enxergar como é que se faz caridade externa sem você se cuidar. Eu não consigo enxergar como é que você ama se você não se ama. Como é que você recebe amor se você não se ama. E, ao mesmo tempo, você não deixa de ser esse filho amado de Deus. E, ao mesmo tempo, tem muitas coisas de Deus que você tem que botar o pé no chão e dizer, eu não entendo. E, ao mesmo tempo, você tem que deixar de estar se preocupando com a vida dos outros, no sentido de que vive e deixa viver. Se a pessoa tem discernimento, ela tem que tomar as escolhas dela e assumir os bônus e os ônus. Agora, eu tenho o compromisso diário de estar bem e viver a minha vida bem e cuidar de mim, de tudo que Deus me confiou da melhor forma possível. Aí é a caridade que fecha. Aí a gente teria que colocar na nossa vida o ensinamento principal que Jesus nos deixou, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, se você amar o próximo, não amar o próximo. E amar é isso, é amar, é cuidar, tá vendo? Ó, acaba, é uma decorrência, né, o Peninha? Mas ó, para encerrar, ó, não é a frase, ó, Vitor Hugo, que alguém não te ame do jeito que você quer que essa pessoa te ame, não quer dizer que aquela pessoa não te ama com tudo que ela pode. Ela só pode dar o que ela tem. Aí vem dar a explicação do contexto dele, mas de novo, não me importa, grosso modo, me importa o que você vai fazer com isso, com a sua parte. Então, que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar. Coragem para modificar as que podemos e sabedoria para reconhecer a diferença. E que seja feita sempre a vontade de Deus e não a nossa. Tá bom? Saber amar é colher a flor, é cultivar o que Deus plantou, é abrir sempre o coração para pedir
ao perdão. Saber amar é cantar também e superar o mal pelo bem. Abraçar sempre o nosso irmão é caminhar estendendo a mão. Saber amar é plantar o amor, é confiar em nosso Senhor, é sorrir um sorriso a mais, é construir um mundo de paz, é sorrir um sorriso a mais, é construir um mundo de